Boa tarde, meus queridos e amados irmãos. Que a presença do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no lar, na vida e no local de trabalho de todos vocês. Amém? Meus irmãos, vamos dar início a mais um vídeo, dando continuidade ao vídeo anterior, em que o tópico, se trata de Apocalipse, revelações de esperança. E a leitura que estamos fazendo dentro desse tópico, se diz em 1000 anos de paz. No vídeo anterior nós conversamos um pouco e falamos sobre o que ocorrerá com os fiéis mortos quando Jesus Cristo voltar, Também falamos um pouco do que se trata, um exemplo desses 1000 anos, O que seria essa questão 1000 anos, não é verdade? Então, deixa eu ajeitar um pouco o celular aqui. Então, hoje vamos falar mais um pouco sobre esse tópico, tá bom? Eu já estou aqui de posse da minha ferramenta, de trabalho, que é a minha Bíblia. Espero que vocês também estejam de posse da Bíblia de vocês, seja ela por escrito, seja ela digital, indiferente qual seja a forma do qual você também estará pesquisando o que nós vamos ler hoje, para melhor entender. Amém? Então vamos dar início à leitura. O que acontecerá com os fiéis vivos, No vídeo anterior falamos referente aos fiéis mortos, Os que serão ressuscitados, Chamados para o julgamento. Então hoje nós começamos com essa pergunta: o que acontecerá com os fiéis vivos quando Jesus Cristo voltar? No livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 ao 54, nos dá uma orientação do que acontecerá com os fiéis vivos, Então vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 ao 54. E iniciando a leitura, tá bom? Eis que eu vos digo um segredo sagrado: nem todos adormeceremos na morte, mas todos seremos mudados. Num momento, num piscar de olhos, durante a última trombeta, pois a trombeta soará e os mortos serão levantados incorruptíveis, e nós seremos mudados. Pois isto que é corruptível tem de revestir-se de incorrupção, e isto que é mortal tem de revestir-se com imortalidade. Mas quando isto é corruptível, se revestir de incorrupção, e isto que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi tragada para sempre. Então vocês veem, meus irmãos, quando tudo isso acontecer, a morte será, por final, eliminada de entre nós, Pois todos nós já sabemos que a morte é o preço pago pelo pecado. E com a vinda, do Senhor Jesus Cristo, e para aqueles que forem chamados, para a vida eterna, a morte não mais haverá. E continuando a leitura: assim como os mortos em Cristo ressuscitarão com um novo corpo, os fiéis vivos serão transformados por ocasião de segunda vinda e terão um novo corpo incorruptível. Isto é, que nunca mais adoecerá, envelhecerá ou morrerá. Amém?
O que acontecerá com os ímpios vivos quando Jesus Cristo voltar? Aqui já é mais complicado, né? Para os ímpios, né? Quem seriam os ímpios, meus irmãos e minhas irmãs? Seriam as pessoas que não respeitam as leis, né? Que não seguem os mandamentos, né? E eles serão julgados, né? Essas pessoas, elas vão ser julgadas. E é aí que é mais complicado, né? Enquanto aqueles que seguem a doutrina, né? As leis de Deus e herdarão a coroa da vida, de um outro lado, os ímpios, né? Vivos, eles terão a sua punição, terão o seu julgamento. No livro de Apocalipse, capítulo 6, versículos 16 e 17, nos fala um pouco sobre isso. Apocalipse, capítulo 6, versículo 16 e 17. E estão dizendo aos montes e às rochas: cai sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado no trono e do furor do Cordeiro, porque veio o grande dia do seu furor, e quem é que pode ficar de pé? Então vocês veem, né, meus amados? Muitos hoje em dia estão vivendo a vida que lhe convém, né? Vivem como se não fosse haver julgamento, como se não fosse acontecer nada. Acham que podem, né, de alguma forma se esconder de Deus. Acham que pode estar enganando, que ninguém está vendo, né? Mas aqui na Bíblia mesmo nos diz, né, que eles tentarão, né, esconder os seus rostos, né, daquele que está sentado no trono. Quem que está sentado no trono? O nosso Senhor, né? Jeová, né? O nosso Deus. E quando ele vier, né? Quando Jesus Cristo vier com seu furor, o que vai acontecer, né? Aqui na Bíblia nos relata quem poderá ficar de pé, né? Então devemos nos atentar muito a isso. Tudo que muitas vezes, todos nós, eu mesmo, quantas vezes no passado eu já não cometi algo, né, atitudes que eu achava que estava enganando, né, que ninguém ia perceber, que ninguém ia descobrir, mas aos olhos de Deus nada passa despercebido, nada ficará em vão, não é verdade? E continuando a leitura, a vinda de Cristo nas nuvens do céu será a ocasião de muita alegria para aqueles que o amam e se entregaram a Ele. No entanto, será motivo de terrível desespero e angústia a todos aqueles que preferiram viver sem Deus, fazendo a própria vontade. Meus irmãos, eu pergunto para vocês: se a vinda de Cristo fosse hoje, de repente chegasse, né, a vinda de Cristo, como que você se sentiria? Alegre ou desesperado da angústia? Fica uma pergunta assim, sabe? Para todos nós refletirmos. Eu sei que todos nós pecamos, todos nós erramos, cometemos falhas, mas aqueles que têm temor a Deus, aqueles que procuram correção, procuram se aproximar cada dia mais de Deus, seguir as suas leis, né, as suas doutrinas, eu tenho certeza que essas pessoas que têm temor a Deus, eu tenho certeza que se Cristo chegasse hoje, todos nós ficaríamos em plena alegria, porque mesmo em meio aos nossos erros, né, que já cometemos, nós todas as vezes estamos procurando nos corrigirmos, nos arrependermos de nossos pecados. Agora,
O pior é aquele que vai se desesperar, porque nunca se preocupou em reconhecer os seus pecados, nunca se preocupou em corrigi-los, nunca se preocupou em se aproximar mais de Deus, mais do Senhor Jesus Cristo. Aí vai ser a hora que estas pessoas, vão ver quem é o Deus da verdade e quem é aquele seu Deus que elas tanto devotam, tanto devotam em silêncio, agradando, fazendo o que ele quer, que é o Satanás, Então, todos nós que buscamos a Deus, por que buscamos a Deus? Porque não somos perfeitos. Nós reconhecemos que somos pecadores. Só que acima de tudo, meus irmãos e minhas irmãs, nós reconhecemos que somos filhos de um Deus vivo, de um Deus verdadeiro. Nós reconhecemos cada dia mais que temos temor de Deus, porque sabemos do dia do seu furor, porque sabemos da sua ira contra os iníquos. Então, o que nós procuramos todos os dias, cada vez mais? Nos corrigirmos, assumirmos os nossos erros, os nossos pecados e pedir para que o nosso Senhor Jesus Cristo tenha misericórdia de nós. Isso é muito importante. O que nós não podemos é nos acomodar e acharmos que no último minuto, no último momento, eu resolvo isso. O Senhor é misericordioso, no último momento Ele vai ter misericórdia de mim. Aí eu te pergunto, meus irmãos, você tem certeza disso? Ele está te concedendo um tempo para você se ajoelhar e em oração pedir misericórdia a Ele. Você está tendo o seu tempo e Ele está vendo isso. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele está vendo quem está preocupado com isso e quem não está. Você acha que Ele não está vendo tudo isso? Então, glória a Deus que estamos, tendo esta oportunidade de nos arrependermos e buscarmos e adorarmos ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, continuando a leitura, O que acontecerá com os ímpios mortos quando Jesus Cristo voltar? Então, é uma pergunta parecida, só que a pergunta anterior é o que acontecerá com os ímpios vivos, Nós acabamos de ler. Agora vamos ver o que acontecerá com os ímpios mortos quando Jesus Cristo voltar. Está no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 5. Na Bíblia nos diz assim, Os demais mortos não passarão a viver até terem terminado os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Então vocês veem, vão continuar mortos, durante os 1000 anos, E depois disso, será o dia em que Satanás será eliminado por vez da terra, e junto com ele será jogado, no abismo de lava, do abismo de fogo, Satanás e todos os seus anjos, todos os ímpios, que durante aqui na terra o serviu, o agradou e entristeceu de alguma forma o Criador, entristeceu a Jeová, Porque todos nós, assim como eu disse, estamos tendo o tempo para refletirmos, analisarmos o que queremos verdadeiramente de nossas vidas. Porque a nossa vida, de uma certa forma, ela vai começar mesmo a partir da vinda, do Senhor Jesus Cristo e a partir do dia do julgamento. Quem herdar a coroa da vida
aí sim passará a viver eternamente. Amém? E continuando a leitura, diferente dos fiéis, vivos ou mortos, quem morreu rejeitando a salvação oferecida por Cristo, não ressuscitará por ocasião da sua segunda vinda, mas permanecerá morto até o fim do milênio, quando ressuscitará para receber a recompensa final de seus pecados. Então, vocês vê? É isso que é o preocupante, que muitos não estão dando a sã consciência disso, né? Perdão. E continuando a leitura, para onde irão os salvos, né? As pessoas que vão ser salvas, né? Após a vinda de Cristo, e quanto tempo permanecerão ali? E continuando em Apocalipse 20, versículo 6, nos fala assim, ó: feliz e santo é todo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade, mas serão sacerdotes de Deus e do Cristo, e reinarão, né? Reinarão com ele durante os 1000 anos. Então você vê que maravilhoso, né, meus irmãos? É isso que eu quero, é isso que eu desejo a todos vocês, para que venhamos todos nós juntos, né, a sermos sacerdotes de Deus e do Cristo, e reinar com ele durante os 1000 anos. Vai ser muito maravilhoso, não é verdade? E continuando a leitura, os salvos ressuscitados ou transformados na segunda vinda de Cristo serão arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares. Olha que maravilhoso. Em 1 Tessalonicense, vamos lá em Tessalonicense, vamos ver o que a Bíblia, né, nos passa sobre isso. 1 Tessalonicense. Então, meus irmãos, 1 Tessalonicense, capítulo 4, versículo 17. Vamos ver o que a Bíblia nos diz sobre isso. Depois, nós, os viventes que sobrevivermos, seremos juntamente com eles arrebatados em nuvens para encontrar o Senhor no ar, e assim estaremos sempre com o Senhor. Amém? E reinarão com Cristo durante um período de 1000 anos. Então, mais uma vez, meus irmãos e minhas irmãs, é isto que eu busco e é isso que eu desejo a todos vocês. Que todos nós juntos seremos arrebatados, né, para os céus, para nos encontrarmos com Cristo e vivermos junto a Ele, né, nestes 1000 anos. Porque quem não estiver junto a Ele nesses 1000 anos, vai passar um momento difícil aqui na Terra, até que venha, né, o fim de todas as coisas e se dê início ao novo mundo, a nova Jerusalém. Amém? E para finalizar a leitura de hoje, nos fala assim, ó: qual será a atividade dos salvos durante os 1000 anos? O que será que vai fazer, né, as pessoas que forem recolhidas para viver com o Senhor durante os 1000 anos? Em Apocalipse, novamente, capítulo 20, versículo 4, nos fala assim, ó: e eu vi tronos, e havia os que se assentavam neles, e foi-lhes dado o poder para julgar. Sim, vi as almas dos executados com o machado pelo testemunho que deram a Jesus, e por terem falado a respeito de Deus. E os que não tinham adorado nem a fera e nem a imagem dela, e que não tinham recebido a marca na sua testa e na sua mão,
e passaram a viver e reinaram com Cristo por 1000 anos. O juízo descrito nesse texto ocorrerá no céu, ou seja, não se refere à definição de salvação ou perdição, que já ocorreu na segunda vinda. O juízo administrado pelo justo durante o milênio servirá para que não restem dúvidas entre os seres humanos redimidos e diante do universo de que o julgamento de Deus foi justo. Será nessa ocasião em que os santos hão de julgar o mundo. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 2. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Ou não sabeis que os santos julgarão o mundo? E se o mundo há de ser julgado por vós, sois vós inaptos para julgar assuntos mais triviais? No juízo executivo, realizado por Deus no fim do milênio, todos os ímpios ressurgidos na segunda ressurreição serão condenados, tendo o mesmo destino do diabo e de seus anjos, que foi o que eu falei para vocês, né? Que eles vão serem, julgados no abismo, de chama, de lama, e serão mortos, No livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 12 e 13, nos fala assim, E eu vi os mortos, os grandes e os pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se rolos, mas outro rolo foi aberto, e o rolo da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas escritas nos rolos, segundo as suas ações. E o mar entregou aos mortos nele, e os Hades entregaram os mortos neles, e foram julgados individualmente segundo as suas ações. Então, meus irmãos, assim como está escrito aqui, todos nós vamos ser julgados. Todos nós. Mas que venhamos ser julgados por coisas boas, por mudanças, por lutas, E não por coisas ruins, por coisas que nos condenam. Todos os dias, quando Deus nos concede mais um dia de vida, estamos tendo mais um dia de oportunidade para nos redimirmos, para buscarmos ao Senhor Jesus Cristo e pedirmos a Ele a misericórdia. Só que nós não devemos nos esquecer também que a cada dia que o Senhor Jesus Cristo nos concede para buscarmos a salvação, também é um dia mais próximo da sua vinda. É um dia mais próximo também da nossa morte. Eu tenho uma teoria comigo, A minha filha nem gosta que eu falo disso, mas é a realidade, Quando nós nascemos, nós damos início à nossa morte. Por quê? Porque cada dia vivido nosso aqui na Terra é um dia a menos de vida. Porque a gente comemora, parabéns por mais um dia de vida, mais um ano de vida. Só que nos esquecemos que também, da mesma forma que adquirimos mais um ano de vida, também estamos cada dia mais próximo da nossa partida aqui na Terra. Então, quando isso acontecer, quando nós não tivermos mais a oportunidade, de buscarmos a Deus, de reconhecermos os nossos erros, os nossos pecados, as nossas falhas, quando entrarmos no sono profundo que caracteriza a morte, que a nossa bagagem ao menos esteja leve, que os nossos erros, os nossos pecados
ao menos esteja leve, para que quando vier a vinda do Senhor Jesus Cristo, nós estejamos com o fardo leve para o dia do julgamento. Não é verdade, irmãos? Então devemos sim aproveitar a vida, devemos viver sim, mas não se esquecer que esta vida ela é única. Então devemos viver sim, buscando corrigirmos, buscando nos aproximarmos do Senhor Jesus Cristo, para que no final herdemos, a coroa da vida. Amém? Meus amados, vou terminando o vídeo por aqui, tá bom? Para quem acompanhou o vídeo, obrigado. Para quem está acompanhando pela primeira vez, também quero agradecer, um obrigado, e pedir que o nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a todos vocês e continue a derramar sobre vocês este propósito, que é o interesse por buscar a palavra de Deus, por buscar o conhecimento e entender cada vez mais, sobre as palavras de Deus, sobre a sua inspiração, que foram escritas aqui na Bíblia, Porque essa daqui sim é a ferramenta que tem as respostas para todos os nossos problemas, para todas as nossas dúvidas. Amém? Meus irmãos, mais uma vez quero agradecer a todos que acompanharam esse vídeo. No próximo vídeo vamos dar sequência nessa leitura novamente, tá bom? Eu conto com vocês no próximo vídeo. Se puderem, se inscrevam no canal. Se gostaram, curtem, tá bom? Para que o YouTube possa direcionar esse vídeo para mais pessoas, porque este é o meu propósito. O meu propósito que Deus me concedeu é levar as boas novas, É levar as palavras de Deus aos lares, aos celulares, de alguma forma, de comunicação, a todos aqueles que necessitam. Porque eu tenho certeza, meus irmãos, o mundo está cada vez mais complicado, cada vez mais tenso, e de uma coisa eu tenho a convicção, que muitas pessoas estão frias de Deus, estão frias da palavra de Deus, e eu quero ser instrumento do nosso Senhor Jesus Cristo e poder levar a palavra de Deus a todas essas pessoas, para que elas voltem a acender a chama de Deus dentro delas, para que elas possam voltar e acreditar, que o nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso único caminho, é a nossa única salvação. Não existe mais ninguém além dele que pode nos conceder a salvação. Amém? Até o próximo vídeo.